Olá pessoal, hoje nós vamos explicar conceitos fundamentais do direito civil. E o primeiro deles é o conceito da personalidade civil. Posteriormente vamos analisar as três teorias que discutem quando se inicia a personalidade civil. Bom, e para isso nós vamos estudar logo o artigo 1º e o artigo 2º do Código Civil Brasileiro. E o artigo 1º do Código Civil diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O que esse artigo quer dizer para nós? Que todo ser humano, também vai incluir as empresas, mas aqui nós vamos estudar primeiramente a questão da pessoa humana, todo ser humano é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Não existe nenhum ser humano, nenhuma pessoa que não tem essa capacidade de ter direitos e ter deveres na nossa ordem civil. Por isso que muitos autores tratam o conceito de personalidade jurídica como sinônimo de pessoa. Porque personalidade jurídica é aquela aptidão de se ter direitos e deveres. E como toda pessoa tem, muitos autores usam como se fossem sinônimos. Tá certo? Então, pessoa e personalidade jurídica acabam sendo sinônimos porque uma não existe sem a outra. Só um detalhezinho, não confundam personalidade jurídica com pessoa jurídica. São institutos diferentes. As pessoas jurídicas são as empresas, que nós vamos estudar em momento oportuno. Correto? Então, nesse artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Essa aptidão de se ter direitos e deveres é chamado de personalidade jurídica. Por que eu posso ter direitos e deveres? Porque eu tenho personalidade jurídica. Esse é um conceito fundamental para todo o estudo do direito. Então, só repetindo, quando falamos a questão da pessoa, estamos falando da pessoa humana. Esse é o nosso objetivo. Mas não esqueçam que existem também as pessoas jurídicas. Elas também têm personalidade jurídica. Só que nós vamos falar da pessoa jurídica em momento futuro. Uma questão que merece uma análise mais detalhada, mas uma questão mais para debate, não é propriamente uma realidade do nosso direito, é a questão do Código Civil não considerar os animais como pessoas, e nem poderia ser diferente, mas principalmente considerar os animais como objetos. Aí é que vem uma questão. Eu poderia tratar um animal como eu trato, por exemplo, uma caneta, como eu trato, por exemplo, um computador, que são meros objetos? A coisa parece um tanto quanto estranha. E, na verdade, essa é a doutrina adotada pelo direito civil. Eu sei que nós temos leis de proteção aos animais, mas o nosso direito civil ainda está catalogando os animais como objetos. Se a gente vê, por exemplo, o artigo 1313, que está aí na tela, o seu inciso 2º, fala que um proprietário de um bem, de um animal, pode adentrar no imóvel vizinho, se for necessário, para recuperar os seus animais e outras coisas suas. Isso quer dizer o seguinte, que a lei equipara animais a coisas, a objetos. Da mesma forma, o artigo 1544, que fala que podem ser objeto de penhor os animais. Então, eu posso pegar um animal para o pagamento de uma dívida, eu posso dar ele em garantia, eu posso pedir a sua penhora judicial numa execução por dívidas. Isso é uma maneira clara de demonstrar que o nosso Código Civil trata os animais como objetos. Nós vamos até estudar isso futuramente quando entrarmos no capítulo dos bens. Mas essa posição do nosso direito civil é uma posição um pouco ultrapassada. Isso porque, se a gente for fazer uma pesquisa hoje no Código Civil francês, e só relembrando que o Código Civil francês foi o primeiro que existiu no mundo, ele surgiu em 1804, de autoria de Napoleão Bonaparte, o Código Civil francês, como o Código Civil da Alemanha, Suíça e Áustria, não adotam mais a teoria de que animais são meros objetos. Eles são chamados de seres sensíveis dotados de sensibilidade. Então eu não tenho mais o direito nessas legislações de imaginar uns animais como uma mera caneta, uma mera régua, tá certo? Um mero computador.
As legislações têm que tratar esses seres de uma forma diferente, no que faz muita justiça. Um outro caso muito interessante é o dessa fotografia que rodou o mundo pela internet. Isso se trata de um caso real envolvendo o fotógrafo David Slater e a Fundação Wikimedia. Porque essa foto que vocês estão vendo, na verdade, é uma selfie animal. Esse fotógrafo estava tirando uma série de fotos desse macaco e de repente o macaco tirou a câmera da mão do fotógrafo e tirou uma selfie. Foi a melhor imagem que o fotógrafo teve. E essa imagem rodou o mundo. E esse fotógrafo, posteriormente, queria receber, estava negociando, né, a venda dessa imagem para uma empresa jornalística. Mas o que aconteceu? Essa fundação Wikimedia, que protege direitos animais, entrou na justiça para dizer o seguinte, que se a foto fosse vendida, todo o direito dessa foto, todo o lucro dessa foto deveria ser revertido ao animal, porque afinal de contas foi ele o autor da foto, ele que tirou a foto. Então essa fundação queria que esses direitos fossem pertencentes ao animal. Mas essa vem a questão, um animal pode ter esse direito, um animal pode ter dinheiro, um animal pode ter um direito autoral para vender e receber por isso, só se a gente considerar que ele tem personalidade jurídica, certo? Mas a primeira questão é o seguinte, a Justiça dos Estados Unidos, num primeiro momento, deu ganho de causa, pelo menos deu uma decisão provisória, né, melhor dizendo, ao animal, dizendo ao jornalista, olha jornalista, a foto não é sua, eventual venda dessa foto você não tem o direito de ficar com o dinheiro. Todavia, essa decisão acabou que não beneficiou o macaco, porque posteriormente a Justiça dos Estados Unidos, a mesma que disse que o fotógrafo não poderia ficar com o dinheiro recebido pela foto, também disse que o macaco não poderia ficar, porque na verdade ele não é pessoa, ele não tem personalidade jurídica, como nós acabamos de explicar. Então criou-se uma situação muito complicada, essa questão ainda está sendo discutida nos tribunais dos Estados Unidos, porque nós temos duas decisões, uma falando que a foto não é do fotógrafo e a outra falando que também não é do macaco. E se a gente ficar nessa situação, fica aquela pergunta, a quem pertence então a foto? Essa é uma questão que os Estados Unidos a Justiça dos Estados Unidos está queimando a cabeça, porque sabe que o correto não é ficar com o fotógrafo. Mas ao mesmo tempo, ao animal, ele não tem personalidade jurídica, como nós reconhecemos aqui no Brasil. Então eles estão passando justamente por esse dilema. Como fazer justiça nesse caso concreto? Nós temos que esperar para ver como é que vai se desenvolver essa situação. Mas de todas as decisões que nós tivemos até hoje, dando direito aos animais e retirando eles da categoria de meros objetos, nenhuma se compara à decisão do Tribunal Argentino, que reconheceu, foi o caso de um orangotango, que ele viveu desde o nascimento preso. E o que aconteceu? O Ministério Público da Argentina entrou com habeas corpus em favor desse orangotango, para que ele tivesse o direito, já que hoje ele está velho, que ele tivesse o direito de morrer solto, conhecer a liberdade pelo menos alguma vez na sua vida. E a gente sabe que o habeas corpus é um remédio constitucional para quando se tem uma pessoa presa, detida por um motivo injusto. E o que é mais interessante, a Alta Corte, a Câmara Federal de Decisão Penal da Argentina, que é o maior órgão de decisões em matéria penal do governo argentino, entendeu que, por deferir esse habeas corpus, mandou colocar o animal em liberdade. Lógico que uma liberdade assistida, uma liberdade auxiliada, porque ele vai precisar aprender a viver sozinho, tá certo? Mas para dar essa decisão, o tribunal argentino chamou esse animal de pessoa. Pessoa não humana. Mas quando usou a terminologia pessoa, o tribunal da Argentina reconheceu que ele é titular de direitos e deveres de uma forma parecida com a de um ser humano. Então foi a maior evolução de todas as decisões que se tem conhecimento
É a primeira vez que nós temos um tribunal chamando o animal de pessoa, de titular de personalidade jurídica ou alguma coisa parecida a isso, porque eles utilizaram exatamente esse termo pessoa. Então essa é uma questão que vai demandar um tempo, mas eu tenho certeza que muito em breve o nosso Código Civil vai seguir essa linha de pensamento de outras legislações e vai retirar sim os animais da categoria de meros objetos. Mas uma coisa sim, não vamos confundir. Para o Código Civil hoje, os nossos animais ainda são objetos. Eu só fiz essa discussão toda para vocês terem noção que essa questão está em aberto. Bom, já sabemos então o que significa personalidade jurídica, que é sinônimo de personalidade civil, que agora vocês estão vendo na tela de vocês. Então, falar personalidade jurídica ou personalidade civil é exatamente a mesma coisa. Mas esse artigo 2º, ele nos dá um pouquinho de trabalho. Por quê? Porque ele diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Essa é a regra. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Conceitos básicos. O que é o nascituro? Nascituro é o embrião que está no útero materno, certo? Gameta masculino encontrou gameta feminino num ambiente viável, ali existe um nascituro, ali existe um embrião. Beleza. E o que é o nascido? Nascido é aquele que já foi separado do corpo da mãe e tem uma vida própria, certo? Então essa é a diferença de nomenclatura. Faltou aqui nos nossos slides, mas eu poderia ter colocado também a figura do natimorto, certo? Natimorto é aquele embrião, né, que não chega a nascer com vida. Mas o que nos interessa a questão é o seguinte: quando é que começa a proteção da personalidade civil da pessoa? É verdadeiramente o nascimento com vida? Essa é a opção adotada pelo nosso Código Civil. Não é pacífico, nós vamos discutir isso, existem 3 teorias a respeito, mas essa é a opção adotada pelo Código Civil. Essa segunda parte do artigo, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, isso quer dizer muito a questão patrimonial, certo? Na visão do artigo 2º do Código Civil, a lei protegeria eventuais patrimônios que esse nascituro possa adquirir quando ele nascer com vida. Então, se eu faço uma doação para o nascituro, por exemplo, a doação é válida, mas ela só vai efetivamente transferir a propriedade se o nascituro nascer com vida. Se ele for um natimorto, se ele morrer durante a gestação, o bem vai ficar com a minha pessoa. É como se nunca houvesse tido essa doação. Então são medidas de proteção a patrimônio desse nascituro, não são medidas de proteção à própria pessoa do nascituro. Embora isso seja muito questionável, certo? Detalhezinho, quando é que se dá o nascimento com vida? Hoje, gente, isso é pacífico na nossa doutrina, que o nascimento com vida se dá com a respiração. Alguns autores ainda vão falar que precisa cortar o cordão umbilical ou esperar algumas horas. Tudo isso é bobagem, isso não tem mais fundamento no nosso direito. Nascimento se dá com a respiração. Se a criança, né, o embrião, logo que separado do corpo da mãe, se ele respirou, beleza, ele nasceu com vida. Que seja uma única respiração que ele morra em seguida, nasceu com vida, certo? Se não for o caso, se ele não nascer com vida, se ele não respirar fora do ventre materno, ele não nasceu com vida. Em casos de dúvida, eu sei que a maioria dos casos a criança chora, a criança então dá sinais de que ela respirou. Mas se tivermos uma dúvida se uma criança nasceu ou não com vida, o exame que se faz chama de docimase hidrostática de Galeno. E o significado disso é o seguinte: pega-se o pulmão da criança e coloca-se num balde com água. Se ela nunca respirou, o pulmão vai afundar. Se ela respirou uma única vez, o pulmão vai flutuar, tá certo? Esse é o exame médico que se faz para demonstrar se uma criança nasceu ou não com vida. Apenas por uma questão de curiosidade, todo ser nascido do ventre materno é considerado uma pessoa humana.
certo? Então, tudo que venha do ventre materno é considerado uma pessoa humana, certo? Isso pode parecer meio óbvio, mas não é. Se vocês olharem, por exemplo, que está na tela de vocês, lá no artigo 30 do Código Civil da Espanha, o Código Civil Espanhol ele exige ainda que o ser que nasce do ventre materno, ele tenha uma figura humana, que ele tenha uma aparência humana e viva 24 horas. Senão, não é considerado nascido com vida, senão não é considerado uma pessoa humana. Tá certo? Então, essa questão de ter uma aparência humana, o Código Civil da Espanha, por mais estranho que isso pode parecer, exige que tenha essa aparência humana para ser considerado pessoa. Senão, ele não é considerado uma pessoa. França e Argentina ainda têm dispositivos parecidos. Eles exigem que o recém-nascido seja viável, que ele seja apto a sobreviver. Se não for apto a sobreviver, ele também não é considerado uma pessoa humana titular de direitos e deveres. Coisas estranhas, mas a gente precisa saber que essas situações existem. Quando nós vamos analisar essa questão da personalidade civil, quando ela começa, nós já disse para vocês que o nosso artigo 2º do Código Civil determina que a personalidade civil, a pessoa humana, existem a partir do nascimento com vida. Isso se chama teoria natalista. É a adoção dessa teoria que é feita pelo nosso Código Civil no seu artigo 2º. Mas não é a única teoria que nós temos. Nós temos também a teoria da personalidade condicional, que é muito pouco utilizada, e nós temos também a teoria concepcionista. Qual que é a diferença das três teorias? Teoria, como vocês estão vendo aí no gráfico abaixo, a teoria natalista prevê que o ser humano e a personalidade civil existem do nascimento com vida para frente. Antes do nascimento com vida, não existe nada. Teoria da personalidade condicional, ela é um tanto quanto contraditória. No momento do nascimento com vida, ela olha para trás, desde a concepção do nascituro, e ela fala o seguinte: poxa, você tinha direitos desde a concepção. Então ela só reconhece que o embrião tinha direitos da personalidade, direitos de uma forma geral, tinha personalidade civil, desde a concepção, se ele nascer com vida. Por isso que chama condicional, com a condição de nascer com vida. Se ele não nasceu com vida, ele se equivale, essa teoria equivale à teoria natalista. Quer dizer, antes do nascimento com vida não existe nada. Mas se ele nasceu com vida, a teoria da personalidade condicional olha para trás, desde o momento da concepção, e garante que durante a concepção ele era sim um titular de personalidade civil. Certo? Isso é um tanto quanto contraditório. É só imaginar a questão de um embrião, né, e o direito à vida. Não adianta eu falar para o embrião que ele tem o direito a nascer, que ele tem o direito a uma gestação saudável, depois que ele já nasceu. Então, essa teoria da personalidade condicional é um tanto quanto equivocada. Por isso ela é muito pouco utilizada. Aqui nós temos e que achamos que é a mais correta é a teoria concepcionista, que fala que um ser humano dotado de personalidade civil existe desde a concepção. Então vamos fazer uma análise mais humana dessas teorias, só para vocês verem como essa teoria natalista ela tem uma tendência, embora ela seja adotada por grandes autores, e aí vocês têm nomes de alguns: Silvio Rodrigues, Caio Mário, Santiago Dantas, Silvio Venosa. Apesar de adotado por grandes autores, é uma teoria que tende a cair no esquecimento. Por quê? Nós tivemos um julgado aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde uma mãe entrou com um pedido, ela teve um natimorto, o embrião dela morreu antes do nascimento. E o que aconteceu? Ela entrou com um pedido para que pelo menos na certidão de natimorto, que é um registro que se faz do natimorto, constasse o nome do seu filho. Aquele nome que ela iria dar para ele se ele tivesse nascido com vida. Afinal de contas, é o único documento que ela tem a respeito
dessa criança. É a única memória material que ela teria sobre aquele filho que ela já não iria ter mais. E isso foi negado pelo cartório, sob a argumentação de que nosso direito adota a teoria natalista e o direito ao nome, como a qualquer outro direito, só existe quando a pessoa tem personalidade civil, ou seja, quando ela nasceu com vida. Então essa mãe teve o direito recusado, tá certo? Era um direito dela de colocar o nome no registro de natimorto. Tá certo? Ela recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é a decisão que vocês estão vendo aí, e o Tribunal de Justiça foi muito claro, conforme está em destaque, o nascimento com vida é fato que constitui condição para a concretização dos direitos da personalidade. A concretização do direito ao nome também exige a implementação dessa condição. Isso até se assemelha com a teoria da personalidade condicional, tá certo? Mas seja uma, seja pela outra, e na verdade nós vemos que isso é um exemplo da teoria natalista, pela adoção do artigo 2º, que é citado expressamente no artigo, então nós vemos o quão desumana pode ser essa teoria natalista. Não considerar um ser de direitos aquele que ainda não nasceu. Esse mesmo exemplo pode ser usado até para ilustrar essa teoria da personalidade condicional também. Eu, como não conheço jurisprudências específicas adotando a teoria da personalidade condicional, eu trouxe aqui a explicação de um autor, Fábio Culloa Coelho, a respeito que ele é a respeito, né, da teoria da personalidade condicional, que é a teoria que ele adota. Na verdade, o Fábio Culloa Coelho é um grande jurista, talvez o maior escritor de direito comercial, direito empresarial que a gente tem na atualidade, mas eu acho que ele se aventurou pelo resto do direito civil. Hoje ele tem uma coleção de direito civil e ele fez uma adoção muito infeliz da teoria da personalidade condicional. Tá certo? Então, por quê? Porque se você está falando, como eu já expliquei para vocês, do direito a uma gestação saudável, não adianta você garantir ao nascituro esse direito à gestação saudável só depois que ele nasceu. Se ele sofreu algum dano, isso já se tornou de certo irreparável. Tá certo? Não adianta você garantir a ele o direito à vida se ele sofreu um aborto. Então, eu preciso esperar primeiro ele nascer para falar que ele tinha o direito à vida desde a concepção. Isso é um tanto quanto ilógico. Então, essa teoria da personalidade condicional, como eu já disse para vocês, ela é muito pouco usada. Apenas estou citando aqui porque a gente precisa saber da sua existência. Bom, e a teoria concepcionista? Também temos grandes autores, Pontes de Miranda, Cristiano Chaves de Faria, Nelson Roosevelt, Maria Helena Diniz, Cláudio Bevilacqua, Teixeira de Freitas. Essa teoria da concepcionista, ela diz que existe um ser humano dotado de direitos desde a concepção. É por isso que, quando vocês estiverem estudando direito de família, vocês vão ver que o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho. Poxa, mas se não existe um filho com direito a ser reconhecido, como é que eu tenho um artigo de lei que fala que o pai pode reconhecê-lo antes do nascimento? É lógico que ele existe, tá certo? Da mesma forma, talvez um dos melhores artigos a respeito, o artigo 1779, que fala que dar-se curador ao nascituro se a mulher estando grávida não tiver o poder familiar ou se a mulher estiver fazendo algum mal para a criança. O juiz pode nomear um curador para proteger o nascituro antes do seu nascimento. E isso só é possível se eu tiver uma concepção que fale que o nascituro tem direitos a serem protegidos. Então ele tem personalidade civil. Aqui um artigo 542, que eu até já falei em outro momento, a doação feita ao nascituro é válida. Poxa, mas como é que é válida se esse nascituro não tem direitos? Só posso entender que então também o artigo 542 adota a teoria concepcionista. Quando você estiver estudando o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, lá está falando que direitos do nascituro
temos vários, como aqueles necessários para permitir o nascimento sadio, o desenvolvimento gestacional sem problemas para o nascituro, sem lesões ao nascituro. Ele tem direito a ser protegido dessas situações. E não tem sentido eu garantir esses direitos somente depois que ele nasceu com vida. É óbvio que o ECA também tem essa visão da teoria concepcionista. E esses três primeiros que eu estou mostrando para os senhores aí na tela são artigos do próprio Código Civil que estão em contradição com o que nós temos no artigo 2º. Então, as pessoas que defendem a teoria concepcionista, o grande mérito delas é usar artigos do próprio Código Civil para defender o seu ponto de vista. Mas nós temos ainda outros artigos que poderiam ser suscitados. Por exemplo, alimentos gravídicos, que são aqueles alimentos pagos à mãe para custear as despesas da gestação. Quem que é o beneficiário dessa norma? Quem que é a pessoa a ser protegida nessa norma? Não é a mãe. Na verdade, é o nascituro. Da mesma forma, o artigo 1798, que vocês vão estudar quando estiverem vendo direito às sucessões, fala que todas as pessoas já concebidas, e olha só, está chamando até de pessoas já concebidas, são legítimas a receber herança, são legítimas a suceder. Isso quer dizer o seguinte, que ele tem esse direito desde o momento da concepção. Ele tem direitos na concepção. Então não dá para aliar esse artigo 1798 com a teoria natalista adotada pelo artigo 2º. E só para finalizar nosso estudo a respeito disso, o Código Penal proíbe, criminaliza a conduta do aborto. E quem é que é protegido nessa situação? O próprio nascituro. Tá certo? Então, ele é protegido. A norma penal procura protegê-lo. Nós temos dois casos, que estão escritos no Código Penal, risco de vida para gestante, ou caso de estupro, e outros criados pela jurisprudência, como a possibilidade do aborto do feto anencéfalo, mas isso são exceções, certo? Isso são exceções porque existe um outro direito que está em confronto com esse direito da criança, e esse direito da criança, nesses casos, acaba sendo sacrificado. Mas todas essas questões reconhecem que a criança tem esse direito ao nascimento como um direito natural. Bom, e qual que é a visão dos nossos tribunais superiores? Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Todas as matérias relacionadas à Constituição, a última palavra compete ao Supremo Tribunal Federal. E nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que acaba dando a última palavra em matéria de direito civil e toda norma que não for constitucional. Tem-se dito que o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, que ele adota a teoria natalista, por mais estranho que isso possa parecer. E da onde vem esse entendimento? Muitos se baseiam na ação direta de inconstitucionalidade 3510, que questionou a Lei de Biossegurança de 2005. Naquele caso, se discutiu se no caso de embriões excedentários, aqueles embriões que são feitos em tubos de ensaio, muito utilizado para técnicas de reprodução assistida, se esses embriões eram seres humanos ou não. Por quê? Porque muitos eram dedicados a estudos, tá certo? Aqueles embriões, às vezes uma mulher, um tratamento de fertilidade, gerava 5, 6 embriões, ela implantava 2, 3 no corpo e sobravam 3 que ela não tinha mais interesse em implantá-los. E aí o que se perguntava é o seguinte, esses embriões estão congelados, o que nós fazemos com ele? A gente simplesmente joga fora? Não é bem por aí, mas a questão é outra. Poderia-se doar esses embriões para estudos? Essa foi a questão. Então o Supremo Tribunal Federal analisou esse caso e por uma diferença de um voto, julgou essa ação, essa lei de biossegurança, melhor dizendo, totalmente constitucional. Então eu poderia fazer estudos em embriões, mesmo que isso importasse em destruição dos mesmos.
eu poderia descartar, quando fosse necessário, esses embriões que estavam congelados. Mas essa questão é um tanto quanto problemática, porque mesmo a maioria dos defensores da teoria concepcionista não acreditam que num tubo de ensaio onde existe um embrião, ali existe um ser humano. A grande maioria defende que o ser humano existe quando o embrião está implantado no útero materno. É o que eu falei no começo da aula, num ambiente viável. Então, ali no tubo de ensaio não existe um ser humano. Então, foi esse o entendimento que o Supremo Tribunal Federal acatou para dizer que essa lei de biossegurança é constitucional, ela respeita a Constituição. Mas eu acho isso muito pobre para se dar o rótulo de natalista ao Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então, não vejo a situação por aí. E nós tivemos também a questão de competência do Supremo do aborto de fetos anencéfalos. E nesse caso, o que o Supremo quis dizer é que estava protegendo a dignidade da pessoa humana, da mãe. Mas o Supremo não decidiu nessa questão que os embriões não são titulares de direitos. Se não fossem titulares de direitos, o Supremo teria uma imensa facilidade em discutir essas questões. Talvez o caso não tivesse nem chegado ao Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, essa questão só gerou polêmica porque eles são, sim, titulares de direitos. Diferentemente do Superior Tribunal de Justiça, que nós vamos repetir, é a última palavra em matéria de direito civil, que ele é flagrantemente concepcionista, certo? Nós temos vários casos, e casos famosos, onde ele já deu danos morais para a pessoa que sequer nasceu, certo? Nós tivemos um caso envolvendo uma cantora famosa, um comediante, que foi um caso de reconhecimento que aquele ser que ainda não nasceu tinha o direito à honra, tinha o direito ao respeito, e esse direito teria sido violado por um comediante. Então a justiça brasileira, com apoio do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que ele era sim titular de direitos, tá certo? Então nós temos o Superior Tribunal de Justiça, esse é flagrantemente partidário da teoria concepcionista, e o Supremo Tribunal Federal, apesar que se diz que ele é natalista, há uma grande dúvida se isso seria uma informação correta. Tá certo? E só para a gente encerrar a nossa aula, existe um entendimento do Conselho da Justiça Federal, que é um grupo de juristas que se reúne de tempos em tempos para discutir essas questões envolvendo, essas questões complexas envolvendo o Código Civil de 2002, e esse Conselho da Justiça Federal já analisou isso que nós estamos debatendo. Então, inclusive, o enunciado número 1 do Conselho da Justiça Federal diz que a proteção que o Código defere ao nascituro alcança também o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, como nome, imagem, sepultura. Isso quer dizer o quê? Que todos os direitos que o Código concede a um embrião, que está se desenvolvendo com vida, também devem ser dados ao embrião que morreu. Inclusive a questão do nome. Lembra que a gente falou do caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou o direito ao nome ao natimorto? Isso é porque foi naquela época, foi em 2007. Se fosse uma decisão mais recente, com base nesse enunciado do Conselho da Justiça Federal, ele teria todos os direitos, inclusive o direito ao nome. Mas, enfim, hoje, toda a questão, pelo entendimento do Conselho da Justiça Federal, o nascituro é sim um titular de direitos da personalidade, que são os nossos direitos que não têm valor comercial, que não têm valor patrimonial. Certo? Na próxima aula a gente vai estudar, a primeira coisa é que a primeira diferença básica dos nossos direitos é que nós temos alguns que não têm preço, ou seja, que não têm valor patrimonial, e nós temos outros que têm valor patrimonial. Tudo isso que nós estamos falando na aula de hoje só se refere a direitos que não têm valor econômico. Porque com relação a patrimônio, aquilo que eu posso pôr preço, os bens que eu posso pôr preço,
Aí toda a doutrina está de acordo, inclusive as três teorias, natalista, personalidade condicional e concepcionista, até elas estão de acordo que patrimônio a criança só adquire mesmo com o nascimento, com vida. Certo? Inclusive, eu tinha dado o exemplo que eu posso fazer uma doação a quem não nasceu, ao nascituro. É válida? Válida é, certo? Mas ele só se torna verdadeiramente proprietário do bem que eu estou doando quando ele nascer com vida. Por quê? Porque é um bem patrimonial, é um direito de segunda importância. Mas aqueles direitos de primeira importância, aqueles direitos que não têm mesmo valor patrimonial, honra, imagem, nome, direito à sepultura, direito ao respeito, direito a um desenvolvimento sadio, a uma gestação sadia, todos esses direitos que não têm preço, são assegurados desde o momento da concepção. Não é unânime, mas com certeza essa é a teoria mais correta e que mais respeita a Constituição Federal. Muito obrigado, pessoal.